Olá, meus amigos. Mais um vídeo curto sobre Forex, aqui no canal Forex com Thiago Lacerda e no meu canal principal, também aqui do YouTube, eu vou soltar o mesmo vídeo. Um vídeo curto para esclarecer algumas dúvidas que me mandaram sobre time frames e os estilos de operação. Então, eu já falei outras vezes aqui no canal, mas sempre vale reforçar que o gráfico, ou seja, o movimento gráfico, o movimento de preço de um determinado ativo que forma o gráfico, ele vai variar conforme o tempo desse gráfico. Então é importante você compreender o conceito para poder fazer uma boa leitura. Na tela do meu computador, eu vou abrir aqui ó, o primeiro gráfico num determinado par. Aqui pode ser NZDJPY, o par que está na tela porque eu tenho uma venda e eu estou acompanhando. E vocês vão entender o porquê que eu trabalho em gráficos maiores. O gráfico mensal, tradicionalmente, é o maior gráfico que nós temos, onde a corretora expõe o maior histórico que ela possui de variação daquele par. Então é importante entender o seguinte: num gráfico de barra ou de candle, cada barrinha, cada candle representa a variação de preço dentro do tempo daquele gráfico. Então, se eu estou no gráfico mensal, cada barra dessas representa a variação de preço no decorrer de um mês. Baixando um ponto aqui no time, eu tenho o gráfico semanal W1, né, o mensal MN, o semanal W1. Agora, cada barra que eu tenho nesse gráfico é o tempo de variação de preço de uma semana. Se você pegar aqui, por exemplo, o gráfico de um mês e medir a variação de preço, né, desse último candle, que está quase um doji aqui, uma barrinha fina, você vai ver a quantidade de pontos que ele variou no mês. Quando você traz para o W1, ele pega aquele candle e divide em 4. Então, se você contar aqui ó, 4 semanas, 1, 2, 3, 4, você vai pegar exatamente do ponto mais alto ao ponto mais baixo e vai dar exatamente o mesmo volume de variação, o mesmo número de pontos de variação. Isso traz para nós a conclusão de que o preço ele vai variando e eu posso representá-lo graficamente em tempos diferentes. Então, como a gente tem aqui no eixo Y os preços e no eixo X aqui o tempo, a data, tá? Eu consigo trabalhar a minha análise dentro de subciclos desse tempo. Então, vamos tentar entender e se ficar qualquer dúvida, coloca nos teus comentários, tá? Então, antes de mais nada aqui, esse é um vídeo que está sendo patrocinado pela corretora que eu tenho parceria, que é a W7 Broker and Trading, e também pelos alunos do meu Master Group. Se você quiser fazer parte do meu Master Group e operar ao vivo, em conta real conosco todos os dias, me chama no Telegram, né? Os requisitos são você ter uma conta na mesma corretora que eu, uma conta real para você operar teu dinheiro. A gente recomenda um volume mínimo aí de pelo menos US$ 300 em diante, para você fazer as suas operações. Usa o meu link abaixo para você abrir tua conta e me chama no Telegram. Tem meu Telegram aqui também na descrição, tá ok? Eu vou te colocar no grupo, te orientar, te passar todas as técnicas, as análises e etc. Voltando ao ponto aqui, pessoal. Então, cada tempo ele é representado graficamente, ou seja, a variação de preço dentro daquele tempo. Então, eu tenho os candles subdivididos. Isso me possibilita gerar vários subciclos. Então, quando eu trabalho no D1, por exemplo, que é o gráfico diário, aí ó, observa, ó, aqueles 4 candles que representavam o mês, que agora eu tenho cada candle por semana, eu vou dividir em dias. Então, o mês tem 21 dias úteis. Quando eu coloco aqui, ó, entre 21 a 22 dias, ó, o mesmo espaço de tempo. Se eu contar as barras para trás, ok? Até 22 barras aqui eu tenho a variação, exatamente a variação de preço daquele gráfico anterior, que é o gráfico semanal. E assim ele vai indo. Cada vez que eu descarrego para um tempo menor, eu vejo que mais e mais detalhamento da variação de preço eu tenho. A gente chama de subciclos desse preço. Ok? O Vegas ele trabalha a média de 200 com as expansões de Fibonacci. Você vai perceber que em todos os times ele mostra, né, os subciclos respeitando continuamente os canais de expansão e retração. Então, o D1 é o gráfico diário, onde cada barrinha é a variação de preço no decorrer de um dia. No H4, cada barra agora representa a variação de 4 horas. No H1,
1 hora e assim por diante. No M30, 30 minutos. No M15, 15 minutos. No M5, 5 minutos. E no M1, finalmente, 1 minuto. Existe, obviamente, derivações. Eu posso abrir outros. Eu posso abrir o de 2 minutos. Eu posso abrir o de 2 horas e etc. Mas os comumente utilizados são esses. Agora, dentre os estilos de trabalho relacionado a cada time, então a gente sabe que no mercado financeiro eu posso me posicionar, vamos dizer assim, me colocar, né, como um position trading, aquele trader que trabalha posições mais longas, trabalha em posicionamento, e que normalmente esses traders trabalham em gráficos maiores, mensal e semanal. Eu posso ser um swing trading, um trader, um cara que trabalha com operações de meio tempo, né? Às vezes dura alguns dias, algumas semanas até. Esses caras eles trabalham no D1, no H4 e no H1, respectivamente. Do H1 para baixo, são mais aqueles traders que trabalham no conhecido scalper ou intraday, como alguns preferem, que são operações mais curtas, mais rápidas, mais diretas. Para cada time frame, ou seja, para cada tempo gráfico, eu possuo técnicas e setups correspondentes. O que eu defendo e oriento os meus alunos, que você sempre faça a análise no maior, ok? No mensal e no semanal. E quando você diminuir o time para poder pegar um gatilho de entrada, você faça a favor da análise do maior. Então, de maneira geral, né, é óbvio que eu vou detalhar isso muito mais aqui no canal, em outros vídeos e também no nosso Master Group, por isso fica o convite, tá? Quando você analisa no gráfico maior, no mensal, e o par ele está propício para uma venda, quando você traz, por exemplo, para um gráfico pequeno e coloca um outro setup, como por exemplo o setup do jacaré, que eu já mencionei aqui no canal, eu vou evitar as entradas de compra, eu vou aguardar ele virar para venda. Então, por exemplo, agora ele está com um pullback de subida aqui, eu espero. Quando esse preço quebrar as médias e essa boca inverter para queda, eu posso fazer a minha entrada. De todas as maneiras, essa entrada que eu fiz aqui, eu não fiz consultando um gráfico menor. Eu operei lá em cima, utilizando o túnel de Vegas. Então, aqui no canal já tem vários setups explicados. Essa que é a mensagem de hoje sobre os time frames e os ajustes necessários para cada estilo de operação. Você, obviamente, vai selecionar, vai eleger o gatilho de entrada que melhor você se adapte. Mas, como uma recomendação geral, independente do estilo que você utilize, sempre analisa primeiro o gráfico maior. Sempre começa pelo mensal, vê como é que está a tendência geral, ver como é que está a volatilidade histórica e à medida que você for descendo os tempos, escolhendo o setup de gatilho, aí você vai compreender melhor, né, e ter uma tomada de decisão mais, digamos assim, assertiva. E esse é o nosso desejo. Obrigado por você ter assistido até aqui. Se inscreve no canal e passa essa mensagem para os teus amigos. Obviamente, eu conto com você para que essas informações cheguem a mais pessoas, ok? Mais uma vez fica o convite para você vir para a W7 comigo, trabalhar aí no meu Master Group e buscar aí tirar dúvida, ampliar sua assertividade, trocar ideias sobre o mercado. Vem com a gente que eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço e até a próxima.